meninos, bom dia. Meu nome é Gil Velins, professora de Química, e vamos falar aqui um pouquinho sobre termoquímica, uma introdução, uma pequena introdução, certo? De alguns conceitos da termoquímica. Quando a gente fala em termoquímica, que é uma parte da química muito interessante, que envolve calor, quando a gente pensa em química, a gente pensa em várias reações químicas, né? A gente pensa na nossa cozinha, que na nossa cozinha existem várias reações acontecendo, né? Quando a gente está ali precisando de calor para algumas reações acontecerem. Temos assim até o meio ambiente. No nosso meio ambiente existem várias reações químicas acontecendo, né? Nossa fotossíntese. Quando você acende uma vela, você está ali, né? Precisando de calor para acontecer algumas reações químicas. Então, no nosso meio existem várias reações que precisam de calor para acontecer, certo? E é isso que a nossa termoquímica, certo? Que é uma parte da química, vai estudar. É a parte da química que estuda a liberação e a absorção de calor em reações químicas com ou sem a transformação do estado físico da matéria. Então, é uma matéria bem fácil, certo? Agradável. E vamos passar aqui lentamente alguns pontos da termoquímica, certo? Fácil, para você não correr da nossa química. A termoquímica, certo? Algumas reações químicas, elas precisam de calor, certo? Para acontecer. Algumas precisam e outras liberam calor para acontecer. Isso é o que temos na termoquímica. Essas reações, existe uma classificação, certo? Reações termoquímicas, elas podem ser chamadas de reações exotérmicas, que são reações que liberam calor. E temos também as reações endotérmicas, que são aquelas reações que absorvem calor. Então, se na química existem algumas reações químicas que liberam ou absorvem calor, que a termoquímica estuda, elas são denominadas em reações exotérmicas e reações endotérmicas. Reações exotérmicas liberam calor e reações endotérmicas absorvem calor. Difícil até aí? Creio que não. Então, só para vocês terem alguma coisa anotada aí, a classificação das reações termoquímicas, reações exotérmicas, reações que produzem calor. Essa produção de calor, ela gera um aquecimento ao redor dos recipientes no qual está acontecendo. Elas se aquecem, certo? Elas liberam o calor, elas aquecem os seus arredores devido à liberação de calor ao ambiente. Reações endotérmicas são reações que absorvem calor. Essa absorção de calor, eles esfriam os arredores, certo? Temos aí a definição de termoquímica, a classificação das reações termoquímicas, certo? Vamos aqui alguns exemplos das reações, no caso aqui, os processos exotérmicos. Temos aí o automóvel, certo? A queima da gasolina, a queima de um álcool, ela é um exemplo de processo exotérmico, libera calor, certo? Temos aí a queima do gás propano, butano, certo? Toda queima, que é a mesma coisa de combustão, nós temos aí processo exotérmico. Tem aí uma reação química ali que é a condensação da água, ela também é um processo exotérmico. Exemplo de alguns processos endotérmicos. Você tem aí um cubinho de gelo, certo? Digamos aí que seja uma substância água no estado físico sólido. Estamos tendo aí a fusão, certo? A passagem do sólido para o líquido. E essa passagem do sólido para o líquido, que a gente já tem essa definição desde o fundamental, se chama-se fusão. A
fusão, ela é um processo endotérmico, ou derretimento do gelo, certo? Ela precisa de calor para fazer a fusão, ter a fusão. Temos a ebulição da água, a água fervendo, a água no estado líquido para o estado gasoso, ela precisa de calor para ter essa transformação, certo? A ebulição. Então, é um processo também endotérmico. Desculpa. Vamos aí para o próximo exemplo. A fotossíntese, certo? A fotossíntese é uma reação química que precisa de calor para acontecer. Então, a fotossíntese é um processo endotérmico, certo? Então, temos aí 3 exemplos de processos endotérmicos. Seria o processo endotérmico, reações químicas que precisa de calor. Não sei se você vê, a gente viu, né? Acabei de dizer que a água no estado sólido para fazer a passagem para a água no estado líquido, ela precisa de calor. A fusão. A fusão é um processo, se ela precisa de calor, é um processo endotérmico. Aumenta a temperatura, até porque para essa passagem aqui, ó, ela tem um calor, vai ganhar calor, quando chega daqui, ela aumenta a temperatura, certo? Fusão, precisa ganhar calor para ter essa fusão, então é um processo endotérmico. E do líquido para vapor, o líquido para vapor é o que a gente chama de vaporização, também é um processo endotérmico. Vai ganhando calor, até chegar no gasoso. Agora, lá no fundamental, né? Vamos pro fundamental agora. Você sabe que tudo que vai volta, né? E você também tem um nomezinho onde você tem uma substância no estado gasoso para uma substância no estado líquido, um nomezinho que a gente chama de condensação, é isso? Ou liquefação. Você tem aqui, ó, a volta, poxa, se na ida ele está ganhando calor, na volta ele tem que liberar esse calor para voltar ao estado anterior. Ele ganha na ida e libera na volta. Quando ele libera esse calor, você tem aí um processo exotérmico. Da mesma forma aqui, ó, a água líquida para o estado sólido, ela também é um processo que libera calor. Se ele está liberando é porque a temperatura está diminuindo, é um processo exotérmico. Então, fusão e vaporização, processo endotérmico, precisa de calor. E na volta aqui, ó, gasoso para o sólido, é um processo que libera calor, um processo que na termoquímica chamamos de libera calor, exotérmico. Mas para a gente consolidar essas definições, é sempre importante a gente estar fazendo alguns exercícios, certo? Então, eu vou colocar aqui uma questão. Essa questão, ela diz o seguinte: considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação de pressão externa. Então, você tem aqui um desenho, certo? Processo 1, vapor d'água, água líquido. Processo 3, água líquida para gelo. Processo 4, gelo para água líquida. Água líquida, processo 2, água líquida para vapor. Processo 2. Né? Você vê aqui que é o exemplo ao contrário, né? Ali no exemplo anterior eu estava indo da esquerda para a direita e aqui eu estou indo da direita para a esquerda, aqui nesse exemplo. E ele pergunta, pode-se afirmar que as transformações 3 e 4 são exotérmicas? Vamos ver aqui o 4. O 4 está indo do gelo à água líquida. O 4 é a fusão, do gelo para o estado líquido. A fusão, ela recebe ou libera calor. Na fusão, deve-se receber calor. Gelo para água líquida,
recebe calor. Então, o 4 aqui é endotérmico e o item A está dizendo que o 4 é exotérmico. Então, o item A aí já está errado. O item B está dizendo que 1 e 3 são endotérmicos. Poxa, vapor de água para água líquida é um processo endotérmico? Não, porque a água líquida para vapor é que recebe elétron. Na volta, vapor para água líquida é um processo exotérmico. E aqui está dizendo que um é endotérmico. Está errado, é exotérmico. A quantidade de energia absorvida em 3. O 3 está absorvendo calor. Água líquida para gelo. Não, está liberando calor, como foi, né, dito no exemplo anterior. O gelo para a água, que é endotérmico. Na volta é exotérmico. O 3 aqui ele está dizendo que absorve e o 4 libera, ao contrário. Item D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 3. Poxa, a volta aqui, ó, vapor para o gelo é exotérmico, está liberando. Só que esses processos aqui, ó, eles não são iguais. Eles não são opostos. Certo? Então, está errado. Item E, a quantidade de energia liberada em 1, está liberando, é igual à quantidade de energia absorvida em 2. Com certeza são opostas, certo? A mesma que libera é a mesma que absorve. Então, o item correto é o item E. É de escola, né? Saudade da escola, não é isso? Creio que sim. Vamos aqui para uma segunda questão envolvendo os processos endotérmicos e exotérmicos. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Você sente uma sensação de frio, gente? Você, por exemplo, imagine você na praia, certo? Vai tomar aquele belo banho no mar e sai do mar, né? Você não tem aquela sensação de frio, bem geladinho, né? É isso que ele está dizendo. Essa sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? O que é que vocês acham? Sabendo que na termoquímica existem reações que absorvem e liberam calor. Essa água que está no seu corpo, certo? Ela está tendo um processo de evaporação da água. Você fica seco sem passar a toalha. Então você está ali, acabou de sair do mar, o corpo todo molhado, a água que está em contato com o seu corpo, necessariamente ela entra em evaporação. E essa evaporação, para acontecer, a evaporação, você sabe que é do estado líquido para o estado vapor. Ela precisa de calor. E quando ela retira esse calor, ela retira também do seu corpo, certo? Então, a evaporação da água é um processo endotérmico e retira o calor do seu corpo e você tem a sensação do frio. Então, tem aí um processo, uma questão que aborda reações endotérmica e exotérmica. Achei muito interessante, é uma questão que sempre está caindo nas provas de Enem, de vestibulares, certo? E é bastante interessante. Então, próxima aula nós vamos abordar mais um pouquinho sobre a termoquímica. Ok, meninos? Obrigada e até a próxima aula.